spelling rules, ou seja, as regras para a conjugação dos verbos no simple present na terceira pessoa do singular, he, she e it, que aprendemos na aula anterior. Vamos direto a essas regras. 1. Apenas adicione o S no final do verbo. Mais uma vez, eu reitero que esse S é adicionado para fazer a conjugação do verbo. Nada tem a ver com plural. Afinal, verbo não tem plural. Dito isso, vamos aos exemplos. Work, trabalhar, conjugando no presente para he, she, it, works. Adicionamos apenas o S. Buy, comprar, buys. Ride, que você pode traduzir como andar de cavalo, por exemplo. Conjugando, rides. Return, retornar, regressar, returns. Play, jogar, plays. 2. Quando o verbo acabar em consoante mais Y, remova o Y e adicione IES no final. Por exemplo, study, consoante D mais Y. Então, remova o Y e adicione o IES para fazer a conjugação. Studies. Hurry, apressar, consoante R mais Y. Então, remova o Y e adicione o IES. Hurries. Dry, secar, consoante R mais Y. Para conjugar, remova o Y e adicione o IES. Dries. 3. Quando o verbo acabar em O, S, X, Z, CH ou SH, adicione o ES no final. Por exemplo, go, ir, termina em O, então adicione ES, goes. Pass, passar, termina em S, então adicione ES, passes. Relax, relaxar, termina em X, então adicione ES, relaxes. Buzz, zumbir, termina em Z, então adicione ES, buzzes. Watch, vigiar, termina em CH, então adicione ES, watches. Rush, apressar, termina em SH, então adicione ES, rushes. Lembrando mais uma vez que estamos conjugando esses verbos para a terceira pessoa do singular e não passando para o plural. 4. Felizmente, só existem 2 verbos irregulares no simple present. O verbo to be, cuja conjugação no simple present am, is e are, estudada separadamente em uma aula anterior, e o verbo have, que conjugado no presente para he, she e it, a conjugação é has. Agora vamos analisar algumas frases no simple present, mas antes, apenas para facilitar a compreensão, vamos relembrar a construção das frases no simple present, a sentence construction. No afirmativo, temos o subject pronoun, mais o verbo principal, mais o complement. No negativo, nós temos o subject pronoun, mais os verbos auxiliares do ou does, mais o not, mais o verbo principal, mais o complement. E na interrogative, nós temos, iniciando a frase, os verbos auxiliares do ou does, em seguida o subject pronoun, o verbo principal e o complement. Vamos começar os exemplos pela frase We sing romantic songs. Nós cantamos músicas românticas. We é o subject pronoun. Nós. Sing é o verbo principal. Cantamos, já conjugado. Nós cantamos. E romantic songs, o complement. Músicas românticas. Portanto, we sing romantic songs.
nós cantamos músicas românticas, no afirmativo. Agora, no negativo, we do not ou we don't sing romantic songs. We é o subject pronoun, do é o verbo auxiliar do, que é o verbo auxiliar usado para o subject pronoun we. Not é o not para indicar negativo ou a contracted form. Sing, o verbo principal. E romantic songs, o complement. Portanto, we do not sing romantic songs. Nós não cantamos músicas românticas. E agora na interrogative. Do we sing romantic songs? Nós cantamos músicas românticas? Do é o verbo auxiliar do, usado para o subject pronoun we. We, o subject pronoun. Sing é o verbo principal. E romantic songs, o complement. Portanto, do we sing romantic songs? Nós cantamos músicas românticas? Agora, apenas para praticarmos, vamos passar essa frase para a terceira pessoa do singular, usando o subject pronoun he. No afirmativo, a frase fica: He sings romantic songs. He é o subject pronoun, sings é o verbo principal conjugado para o subject pronoun he, e romantic songs o complement. Portanto, he sings romantic songs. Ele canta músicas românticas. Agora, na negativa, he does not ou doesn't sing romantic songs. He é o subject pronoun, does é o verbo auxiliar does, que é usado para he, she, it. O not é o not, que indica que a frase está na negativa, ou você pode usar a contracted form doesn't. Sing é o verbo principal, só que agora ele não é conjugado, visto que nós estamos usando o verbo auxiliar. Então, como eu falei, quando usamos o verbo auxiliar, nós não precisamos conjugar o verbo, mesmo sendo para a terceira pessoa do singular. E romantic songs, o complement. Portanto, he does not sing romantic songs. Ele não canta músicas românticas. Passando agora para a interrogative. Does he sing romantic songs? Ele canta músicas românticas? Então, does é o verbo auxiliar no começo da frase. Does, porque, como sabemos, ele é usado para he, she, it. He é o subject pronoun. Sing é o verbo principal, que não está conjugado, já que nós estamos usando o verbo auxiliar na frase. E romantic songs, o complement. Então, does he sing romantic songs? Ele canta músicas românticas? Vamos para a próxima frase. They have green eyes. Eles têm olhos verdes. They é o subject pronoun. Have é o verbo principal, que nós não precisamos conjugar, visto que o subject pronoun é they, não é he, she, it. E green eyes, olhos verdes, o complement. Então, they have green eyes. Eles têm olhos verdes. Passando a frase para a negativa, they do not ou don't have green eyes. Eles não têm olhos verdes. They é o subject pronoun. Do é o verbo auxiliar. Do, porque o subject pronoun é they. Not é o not, que indica a frase negativa. Você também pode usar a forma contracta. Have é o verbo principal. E green eyes, o complement. Então, they do not have green eyes. Eles não têm olhos verdes. Passando para a interrogative, do they have green eyes? Eles têm olhos verdes? Do é o verbo auxiliar do, devido ao subject pronoun they. They, o subject pronoun. Have é o verbo principal e green eyes, o
complement. Portanto, do they have green eyes? Eles têm olhos verdes? Mais uma vez, vamos passar essa frase para a terceira pessoa do singular para praticarmos. Só que dessa vez usaremos o subject pronoun she. Na afirmativa, para a terceira pessoa do singular, she has green eyes. She é o subject pronoun, has é o verbo have, porém conjugado para o subject pronoun she. Então, has é o verbo principal e green eyes o complement. She has green eyes. Ela tem olhos verdes. Agora, na negativa, she does not ou she doesn't have green eyes. She é o subject pronoun. Does é o verbo auxiliar does, que é usado porque o subject pronoun é she. Not é o not, que indica que a frase está na negativa. Have é o verbo principal, que agora não é mais conjugado na negativa, porque estamos usando o verbo auxiliar does. E, finalmente, green eyes, que é o complement. Portanto, she does not have green eyes. Ela não tem olhos verdes. E agora, na interrogative, does she have green eyes? Ela tem olhos verdes? O does foi para o começo da frase, para indicar que é uma pergunta. Então, o verbo auxiliar vai para o começo da frase. She é o subject pronoun. Have, o verbo principal. Ele não é conjugado porque estamos usando o verbo auxiliar. E green eyes, o complement. Portanto, does she have green eyes? Ela tem olhos verdes? Mais uma frase. You speak Japanese very well. Você fala japonês muito bem. Sendo que you é o subject pronoun, speak é o verbo principal, falar, e Japanese very well, o complement. Então, you speak Japanese very well. Você fala japonês muito bem. Passando essa frase para a negativa, you do not ou don't speak Japanese very well. Você não fala japonês muito bem. You é o subject pronoun. Do é o verbo auxiliar, que é usado com o subject pronoun you, aqui na sentence construction. Not é o not, que indica que a frase está na negativa, ou a contracted form. Speak é o verbo principal. E Japanese very well, o complement. Então, you do not ou you don't speak Japanese very well. Você não fala japonês muito bem. Passando para a interrogative. Do you speak Japanese very well? Você fala japonês muito bem? Sendo a sentence construction, do, o verbo auxiliar no começo da frase, para indicar que é uma pergunta. You é o subject pronoun. Speak, o verbo principal. E Japanese very well, o complement. Portanto, do you speak Japanese very well? Você fala japonês muito bem? Mais uma vez, para praticar e reforçar o que aprendemos, vamos passar essa frase para a terceira pessoa do singular, usando o subject pronoun he. Portanto, na afirmativa, a frase fica: He speaks Japanese very well. He speaks Japanese very well. Ele fala japonês muito bem. He é o subject pronoun. Speaks é o verbo principal, porém conjugado com a adição do S, visto que o subject pronoun é o he. E Japanese very well, que é o complement. Então, he speaks Japanese very well. Ele fala japonês muito bem. Passando a frase para a negativa, he does not ou he doesn't speak Japanese very well. Ele não fala japonês muito bem. Sendo he o subject pronoun, does o verbo auxiliar usado para he
Está aqui o verbo auxiliar. Not é usado para indicar a negativa. Speak é o verbo principal, que não é conjugado aqui, pois estamos usando o verbo auxiliar. E Japanese very well, o complement. Portanto, he does not speak Japanese very well. Ele não fala japonês muito bem. Passando a frase para a interrogative. Does he speak Japanese very well? Ele fala japonês muito bem. Analisando a sentence construction, does é o verbo auxiliar, que está no começo da frase para indicar que é uma sentença na interrogativa. He é o subject pronoun. Speak é o verbo principal, que não é conjugado, pois estamos usando o verbo auxiliar. E Japanese very well, o complement. Portanto, does he speak Japanese very well? Ele fala japonês muito bem. Mais uma frase para estudarmos. We live in São Paulo. Nós moramos em São Paulo. We é o subject pronoun da frase. Live é o verbo principal. E em São Paulo, o complement, o complemento. Então, we live in São Paulo. Nós moramos em São Paulo. Passando esta frase para a negativa. We do not ou don't live in São Paulo. Nós não moramos em São Paulo. Analisando a sentence construction da negativa, we é o subject pronoun, do é o verbo auxiliar do, usado para o subject pronoun we, not é usado para indicar que a frase está na negativa, ou a contracted form, se você preferir, uma conversa mais informal. Live é o verbo principal e em São Paulo o complement. Portanto, we do not live in São Paulo. Nós não moramos em São Paulo. Passando a frase agora para a interrogative. Do we live in São Paulo? Nós moramos em São Paulo? Do é o verbo auxiliar no começo da frase para indicar a interrogativa. We é o subject pronoun da frase. Live, o verbo principal. E em São Paulo, o complement. Portanto, do we live in São Paulo? Nós moramos em São Paulo? Mais uma vez, por uma questão de estudo, vamos passar essa frase para a terceira pessoa do singular, usando o subject pronoun she. Na afirmativa, she lives in São Paulo. Ela mora em São Paulo. She é o subject pronoun da frase. Lives é o verbo principal, conjugado devido ao subject pronoun she. E em São Paulo, o complement. Então, she lives in São Paulo. Ela mora em São Paulo. Passando a frase para a negativa, she does not ou she doesn't live in São Paulo. Ela não mora em São Paulo. She é o subject pronoun. Does, o verbo auxiliar, pois o subject pronoun é she. Not indica que a frase está na negativa. Live é o verbo principal da frase, que não é conjugado, pois estamos usando o verbo auxiliar. E em São Paulo, o complement, o complemento da frase. Então, she does not live in São Paulo. Ela não mora em São Paulo. Passando a frase para a interrogative. Does she live in São Paulo? Ela mora em São Paulo? Does está no começo da frase, o verbo auxiliar, para indicar que a frase é interrogativa. She é o subject pronoun da frase. Live, o verbo principal, que não é conjugado, vamos sempre ressaltar, devido ao uso do verbo auxiliar. Então, live, o verbo principal. E em São Paulo, o complemento da frase. Portanto, does she live in São Paulo? Ela mora em São Paulo? E agora, a última frase. I do my homework at night. Eu faço o meu dever de casa à noite. Essa frase ela é muito importante de ser analisada, pois este verbo aqui, do, não é o verbo auxiliar do. Espera aí, Marcos, eu não entendi. Vamos lá.
vamos analisar a sentence construction da frase. I é o subject pronoun. Em seguida, vem do, que é o verbo principal. Esse do aqui tem tradução. É o verbo fazer. Não é o verbo auxiliar do, que são coisas diferentes. Eu sei que é meio confuso, mas prestem atenção na sentence construction. Então, I é o subject pronoun, do é o verbo principal do, que é fazer, e my homework at night, o complemento da frase. Portanto, I do my homework at night, eu faço o meu dever de casa à noite. Agora, vamos passar a frase para a negativa. I do not ou don't do my homework at night. Eu não faço o meu dever de casa à noite. Vamos analisar a sentence construction da frase negativa. I é o subject pronoun. Esse do aqui é o verbo auxiliar do, que é usado para o subject pronoun I, para indicar que nós estamos passando a frase para a interrogativa ou negativa. Nesse caso, negativa, pois temos o not, além do do não estar no começo da frase. Então, recapitulando, I é o subject pronoun. Este do aqui é o verbo auxiliar do, que não tem tradução. O not, que indica que a frase está na negativa. E agora sim, o verbo principal do, que é esse aqui, que é o verbo fazer. E my homework at night, o complemento. Portanto, I do not ou don't do my homework at night. Eu não faço o meu dever de casa à noite. Eu escolhi essa frase de propósito para que vocês entendam a diferença desse do, que é o verbo auxiliar, e deste do, que é o verbo principal. Esse não tem tradução, ele é apenas auxiliar, só indica frases negativas ou interrogativas. E esse é o verbo principal que tem tradução, no caso, fazer. Agora, vamos passar a frase para a interrogativa. Do I do my homework at night? Eu faço o meu dever de casa à noite? Então, analisando a sentence construction, acho que agora fica mais claro para você. Este do, em amarelo, é o verbo auxiliar do, que é usado para o subject pronoun I, que indica que a frase está na interrogativa, pois ele está no começo da frase. Em seguida, temos o subject pronoun I, está aqui, subject pronoun. Em seguida, nós temos o verbo principal do, está aqui. Esse tem tradução, que é fazer, e my homework at night, que é o complemento. Portanto, do I do my homework at night? Eu faço o meu dever de casa à noite? Agora, vamos passar essa frase para a terceira pessoa do singular, usando o subject pronoun he. Na afirmativa vai ficar he does his homework at night. Ele faz o exercício de casa dele à noite. Does é a conjugação do verbo principal do para a terceira pessoa do singular he, she e it. Então esse aqui não é o verbo auxiliar does. Ele não é. É o verbo principal do conjugado. Então, analisando a sentence construction, isso vai ficar claro. Na afirmativa, he é o subject pronoun, does é o verbo principal do, conjugado para o subject pronoun he. É a conjugação do verbo do para a terceira pessoa do singular. E his homework at night, o complement. Portanto, he does his homework at night. Ele faz o exercício de casa dele à noite. Passando a frase para a negativa,
He does not, ou doesn't, do his homework at night. Ele não faz o exercício de casa dele à noite. Analisando a sentence construction, he é o subject pronoun da frase. Esse does é o verbo auxiliar does, que é usado para o subject pronoun he, she, it, no caso aqui he, da nossa frase. Não tem tradução, é apenas um verbo auxiliar. Temos o not, que indica que a frase está na negativa. Esse sim é o verbo principal do, que tem tradução, fazer, o verbo. E his homework at night, o complement. Portanto, he does not ou he doesn't do his homework at night. Ele não faz o exercício de casa dele à noite. E agora, a mesma frase na interrogativa. Does he do his homework at night? Ele faz o exercício de casa dele à noite? Analisando a sentence construction, does é o verbo auxiliar does, que não tem tradução e está no começo da frase para indicar que é uma frase na interrogativa. He é o subject pronoun, o sujeito da frase. Este do é o verbo principal do, que tem tradução, fazer. Está aqui o verbo. E his homework at night, o complement. Portanto, does he do his homework at night? Ele faz o dever de casa dele à noite? É por isso que eu deixo muito claro a importância de entender a sentence construction tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa. Pois se você entender a sentence construction, você não vai se confundir com esse tipo de situação. Quando temos verbos auxiliares, que são iguais a verbos principais, e, inclusive, nome de pessoas que são iguais a verbos. Então, acostumem-se desde já a identificar os elementos da frase usando as sentence constructions, pois elas são fundamentais para facilitar a sua vida no aprendizado do idioma inglês. Parabéns por concluir esta aula. Se te ajudou, deixe o like e compartilhe com quem precisa evoluir no inglês. Não perca as próximas aulas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Quer dar o próximo passo? Confira os links na descrição do vídeo. Nos vemos na próxima aula.